Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do curso de Biologia aqui, ofertado pela EducaDF no programa Escola em Casa, né? Que a gente está levando até você, na sua casa, no conforto da sua casa, as aulas que estariam acontecendo presencialmente, que infelizmente estão suspensas no momento, porque nós estamos no momento da pandemia do coronavírus, certo? Eu sou o professor Danilo Farias e hoje a gente vai dar continuidade à matéria que nós estávamos vendo na última aula, né? Na última aula, nós discutimos sobre como surgiu o universo, como pode ter surgido a vida, quais foram as principais teorias, né? E aí nós concluímos, na oportunidade, que a teoria da biogênese, de acordo com os experimentos de Louis Pasteur, ela foi provada como verdadeira e ela foi validada cientificamente, né? Ou seja, a vida, ela se origina a partir de outros seres vivos. Então, um ser vivo é necessário para ele dar origem a um outro ser vivo. A vida depende da vida, certo? Só que isso traz pra gente um questionamento interessante cientificamente também. Se a vida vem da vida, como é que surgiram os primeiros organismos vivos, né? Se num determinado momento não tinha nenhum organismo vivo. Então isso é o que a gente vai discutir hoje nessa aula, que tem como título a evolução química, que é justamente a teoria que vai nos dar alguns mecanismos para a gente entender essa situação, e também a bioquímica, que é uma das grandes áreas da biologia, muito complexa, muito interessante, que vai ser quebrada aqui para vocês numa série de aulas. Tá joia? Então, olha só, para a gente começar a falar sobre evolução química, é importante que você entenda qual era o contexto que o nosso planeta estava inserido há vários bilhões de anos atrás, né? Isso faz muito tempo. Se a gente considerar a teoria do Big Bang, aconteceu há mais ou menos 13,7 bilhões de anos o surgimento do universo, enfim, da matéria, né? Então, tudo que a gente vai discutindo aqui foi acontecendo ao longo desses bilhões de anos. Tudo bem? Então não é uma coisa do dia para a noite, é muito importante entender isso, tá? Quando a gente está falando em evolução em termos biológicos, não é uma coisa que ela vai mudar do dia para a noite. Isso requer tempo, isso requer experimentos para a gente poder entender esses mecanismos, beleza? Então olha só, gente, quais eram as condições do planeta Terra há vários anos atrás, há bilhões, ou melhor dizendo, de anos atrás, né? O nosso planeta, ele tinha uma intensa atividade vulcânica. Então, lá em formação, a matéria estava muito quente, existiam grandes erupções, gases que estavam presos dentro do solo, dentro desses vulcões, eles eram expelidos a todo tempo para fora, certo? E pela força da gravidade, esses gases eles estavam ficando cada vez mais próximos da Terra, né? E aí a gente tem o que a gente vai discutir daqui a pouco, sobre a formação da atmosfera primitiva, né? Esses gases não eram simplesmente dispersos pelo universo. Por ação da força gravitacional, né, que vocês devem estudar em física mais pra frente, esses gases eles começaram a ficar cada vez mais próximos, retidos do nosso planeta, beleza? Além dessa intensa atividade vulcânica, nós tínhamos também acontecendo grandes tempestades, né? Coloquei aqui uma fotinha, duas fotinhas na verdade, né? Vulcânica e tempestade, mas eram tempestades com grandes descargas elétricas, um grande volume de água caindo, assim, era um cenário que a gente não consegue imaginar hoje em dia, né? Até porque a nossa configuração atmosférica e climática hoje em dia, ela é muito diferente do que se estima ter sido nessa época, é bem diferente mesmo, tá? Depois desses eventos, né, assim, essa intensa atividade vulcânica, muitas tempestades, descargas elétricas, houve um resfriamento do planeta. Então, ao longo desse tempo, que a gente está falando de bilhões de anos, o planeta foi ficando cada vez mais frio, e aí foi dando origem aos grandes mares, né, aos oceanos, como a gente tem hoje em dia, certo? Então, essa é uma história, assim, contada de uma maneira bem geral, de como é que estavam as condições do planeta naquela época. E é importante entender essas condições para a gente poder conseguir descrever e entender como é que foram feitos os experimentos dos pesquisadores que eu trago para vocês hoje, tá? Então olha aqui para a gente entender melhor como era e como é hoje em dia a nossa atmosfera, né? A atmosfera primitiva, essa que estava sendo formada quando o planeta estava lá milhões de anos atrás, ela era formada basicamente por metano, amônia, gás hidrogênio e vapor d'água. Olha só que interessante, já para a gente começar a pensar. Não tem gás oxigênio disponível aqui. Então a vida, como a gente conhece hoje, nós estamos respirando esse gás oxigênio, nosso corpo utiliza esse recurso, né? Então, essa estrutura, o corpo humano, por exemplo, ele já não poderia sobreviver, já não poderia ter existido numa proposta dessa atmosfera primitiva, né? Não teria, no caso,
esse gás oxigênio disponível para a gente poder utilizar. E olha como é a atmosfera atual. Ela é composta majoritariamente por nitrogênio. Tem gente que acha, né, por alguma razão, que é 100% de oxigênio. Na verdade, não, né? A maior parte da nossa atmosfera é composta por gás de nitrogênio, seguido de gás de oxigênio, né, uma proporção de mais ou menos 78% para 20%. E aí os outros 2%, um pouquinho por cento que sobra, eles são de outros gases, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, né, que é o famoso CO2, entre outros que estão dispersos. Tudo bem? Então, observe que são dois cenários muito, muito, muito diferentes. O que nós temos hoje, o que nós tínhamos na dita, né, no que a gente está chamando sobre a atmosfera primitiva. Certo? Seguindo, então, a teoria da evolução química, ela vai se basear, ela foi construída pelas observações feitas por dois cientistas, né, Oparin e Haldane, vou comentar sobre eles agora, e um experimento super interessante que foi feito por Miller, que nós também vamos descrever, tá? Então, essa galera... Bom, então comentando sobre essa teoria da evolução química, a gente tem três figuras que são muito importantes no surgimento dessa teoria e na validação dessa teoria também, né? Nós temos aqui Oparin e Haldane, vou comentar sobre eles em detalhe logo mais, e Miller, que fez um experimento e essas ideias deles convergem, elas vão conversar entre si. E na verdade, o que essas ideias falam, né? O que eles querem mostrar pra gente? Eles trabalharam na verdade mostrando pra gente como é que surgiram, como foi o surgimento dessas primeiras moléculas orgânicas, certo? Então olha só, nós temos Alexander Oparin e John Haldane, né? Era um russo e um inglês. Lá na década de 20 mais ou menos, eles trabalharam de forma independente, cada um no seu laboratório e tal, mas eles chegaram basicamente à mesma conclusão ao mesmo tempo, né? O que eles entenderam? Bom, dadas as condições da Terra primitiva, que eu mostrei para vocês, né? Grandes tempestades, aquela composição atmosférica, né? Composição atmosférica, tempestades, resfriamento da Terra, formação dos mares, tudo isso que eu já tinha falado, isso tudo combinado, com o passar dos anos, originou os coacervados. Esse é um termo muito importante na biologia. O coacervado seria essas moléculas juntas, né? Essas moléculas que estavam dispersas, que ela acaba, que começa a se juntar ali, começa a ter um certo nível de organização dispersas em água. É muito importante entender que os coacervados não são células, eles podem ser entendidos, nós vamos ver mais pra frente, como um precursor da célula, tá? E eles formavam estruturas parecidas com isso aqui. Começava a ter um certo nível de organização, eles estavam ali dispersos na água, mas é muito importante saber o seguinte sobre eles. Eles tinham vários níveis de estabilidade. Então, quanto mais estável essas ligações químicas, como estavam começando a se formar, elas eram muito instáveis. Então, vários desses compostos eram formados e em seguida se quebravam ou eram perdidos. No entanto, os que eram estáveis, eles iam se mantendo. Eles ficavam por ali, eles começaram a se desenvolver, eles começaram a fazer algumas reações bioquímicas básicas, produção de energia, uma certa troca com o ambiente, certo? Isso tudo é muito importante ressaltar que foi um processo que foi acontecendo ao longo desses milhões, quando não bilhões de anos, beleza? Então, olha só, esses compostos orgânicos eles foram sendo formados ao longo do tempo e a eles nós damos os nomes de coacervado, certo? Que, portanto, ele é um provável precursor da célula. Ele não é uma célula ainda, tá? Ele pode ter, a teoria diz que ele pode ter originado, ele tem essa importância na composição da célula que a gente entende hoje em dia, beleza? Seguindo, já que nós descrevemos aquelas conclusões de Oparin e Haldane, né, que pensaram em todo esse processo, quem colocou isso em prática foi Miller, né? Miller ele foi orientado por um professor dos Estados Unidos, um professor chamado Urey, e ele fez uma parafernália assim experimental para poder tentar colocar em prática aquilo que Oparin e Haldane colocaram. E olha que experimento interessante que ele fez. Ele colocou aqui uma fonte de água, né? Estava aqui um vapor d'água. Quando ele começou a esquentar, esse vapor ele subia por esse cano, a direção da circulação. E aqui ele abriu uma entrada para gás. Quais gases ele tentou colocar? Olha só, o metano e a amônia. Lembra daquele slide que a gente acabou de comentar sobre a composição primitiva da atmosfera? Então ele tentou simular aquele meio, tá? Vapor d'água disperso aqui, amônia, metano, gás carbônico, colocou alguns gases. Então esses gases subiam com esse vapor d'água, seguiam por aqui, e quando chegavam nessa parte, eles eram submetidos a uma descarga elétrica, né?
Tem aqui uns eletrodos instalados, então eles eram submetidos a essa descarga elétrica que dava energia para esse sistema, tudo bem? E aqui dentro já estava tudo meio que misturado, né? Porque esse vapor d'água trouxe essa galera toda para cá, então eles eram submetidos a essa descarga elétrica aqui dentro. Depois, esse gás que estava aqui presente, ele era resfriado, portanto ele saía do estado gasoso e voltava para o estado líquido, descia por esse cano, e esse ciclo era feito várias e várias vezes. Isso é um processo cíclico, tá, pessoal? Quando ele ligava isso aqui, acontecia, resfriava, voltava, fazia vapor, acontecia de novo, e ele deixou isso ligado por várias semanas. O que ele observou ao longo dessas várias semanas? Olha só, ele conseguiu validar a teoria proposta por Oparin e Haldane, que inclusive é a nossa teoria vigente, né, na atualidade. E detalhe, aqui eu coloquei uma observação, né? Ainda que ele não tenha usado os mesmos gases, porque assim, essa questão dos gases da atmosfera primitiva, elas são feitas baseadas em experimentos, né? São teorias, a gente não sabe ao certo, 100% com certeza, quais eram os gases que compunham. No entanto, com esses gases que nós conhecemos, a partir de todo esse experimento que ele colocou, ele conseguiu observar ao longo desses ciclos, ao longo das semanas, a síntese de moléculas orgânicas simples, ou seja, aquilo que Oparin e Haldane pensaram acerca dos coacervados poderia sim ser verdade, né? Quando Miller fez esse experimento, colocando aquela condição ali simulada da atmosfera primitiva, colocando aquele vapor d'água, aquela questão relacionada à descarga elétrica, fornecendo energia para aquele sistema e ciclando aquilo, deixando acontecer várias vezes ao longo do tempo, ele observou então essas moléculas orgânicas simples. Professor, mas essas moléculas já eram células? Não. Lembra disso, os coacervados não são células. Eles podem ser considerados precursores das células, tá? Ao longo de vários e vários milhões e bilhões de anos, isso foi ganhando mais complexidade e aí sim a gente tem o surgimento da primeira célula. Beleza? Então, olha só. A biologia conversa com a química em diversas maneiras, em diversas interfaces de estudo, e por isso nós temos a bioquímica, né? Ela é um braço da biologia. E ela é chamada de química da vida, né? Não é por menos, porque a bioquímica ela vai descrever inúmeras, incontáveis reações que os organismos vivos fazem, entre outras também, certo? E na bioquímica a gente já chega de cara com uma definição básica, uma divisão entre substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, né? Eu estava falando nos experimentos de Miller agora, que foram formados, começaram a ser formados compostos orgânicos, mas que compostos são esses, né? Isso eu quero discutir aqui com vocês. Pessoal, as substâncias orgânicas, elas têm como um fator comum a presença do carbono, né? Mas olha só, nem tudo que tem carbono é considerado uma substância orgânica. No entanto, quase todas as substâncias orgânicas possuem carbono. Perceba que tem uma diferença aí, tá? Por exemplo, o CO2, o gás carbônico, ele não é uma substância orgânica. Ah, mas ele possui carbono. Beleza, mas ele não é orgânico, tá? Ele é inorgânico, tá certo? Quais são, portanto, as substâncias orgânicas que nós conhecemos e vamos estudar? Os carboidratos, né, que são os açúcares, presentes no pão, nas massas, quando a gente come, né? As coisas que estão no rótulo, né, dos alimentos que a gente vai no mercado comprar. Então nós temos os lipídios, que são as gorduras, nós temos o colesterol como um exemplo, né, até coloquei aqui uma imagem da estrutura química dele. Nós temos proteínas, ácidos nucleicos, DNA e RNA, né, e vários tipos de vitaminas que também a gente costuma falar no sentido da alimentação, né. Cada um desses grupamentos vai ser trabalhado nas aulas de bioquímica nos próximos blocos aqui no EducaDF, beleza? Então fiquem sempre ligados. Em relação, pessoal, à substância inorgânica, a bioquímica está interessada em dois grupos principais, né? A água, que corresponde a mais ou menos, olha que interessante, 75% da composição do corpo humano. E olha um dado curioso também, né? À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo água, mas tem que tomar cuidado porque assim, quando tem 50 anos de idade você tem tantos por cento, 51 vai ter tanto. Não. A gente vai perdendo água ao longo do tempo quando a gente vai envelhecendo, mas não tem essa conta fixa fechada, tá? Não é porque eu tenho tantos anos que eu vou ter tanto de água na minha composição, beleza? E em relação ao outro grupamento de substâncias inorgânicas, nós temos os sais minerais, né? O ferro, muito importante na nossa circulação do sangue, né? Transporte de oxigênio, o cálcio para os ossos, perdão, o sódio, na questão ficar sempre ligado, né, de pressão alta, está relacionado a sódio, quando você for no mercado, evitar esses alimentos que são muito ricos em sódio, porque isso pode trazer um dano para você, para os seus rins. O iodo, magnésio, flúor, potássio, vários outros sais minerais que nós também vamos ver com detalhes nas próximas aulas.
certo? Comentando mais sobre a água, então, já que ela corresponde a 75% do nosso corpo, a água ela é falada como a molécula da vida, ela tem esse apelido de molécula da vida, né? É interessante, pessoal, que quando os estudiosos de astrobiologia, por exemplo, né, os astrônomos, eles vão a outro planeta tentar ver se tem vida, se tem alguma evidência de vida, eles procuram inicialmente uma evidência se teve água. Porque se teve a presença de água, aí é muito mais provável que tenha a vida. Olha que interessante, né? A água é tida também como um solvente universal. Ela consegue dissolver a maior parte das substâncias, uma infinidade de substâncias ela dissolve. Claro que tem algumas que ela não dissolve, né? O óleo, por exemplo, é uma delas. Então, essa é a estrutura básica da água, né? Nós temos 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, e as substâncias que são ditas hidrofílicas são as substâncias que são solúveis em água, enquanto as hidrofóbicas são aquelas que não são solúveis em água. Beleza? A água tem diversas propriedades físico-químicas que são interessantes, mas eu vou chamar a atenção para as principais. Primeiro, pela composição molecular dela, ela forma polos positivos e negativos. Observe bem, o átomo de oxigênio, ele é mais eletronegativo, então ele exerce uma forcinha negativa aqui. Os átomos de hidrogênio, eles costumam ser menos eletronegativos, portanto eles têm uma carga mais positiva. E esses positivos com esses negativos vão se atraindo, tá vendo? Então ela forma uma estrutura mais complexa. Isso é chamado de ligação de hidrogênio. Vocês conseguem observar melhor esses conceitos de ligação de hidrogênio já nas aulas de química, tá? A água tem também, como uma propriedade físico-química interessante, um alto calor específico. É necessário uma grande quantidade de energia que ela receba para ela poder alterar sua temperatura em 1 grau Celsius, por exemplo. Então ela consegue ser um pouco estável nesse sentido, tá? A água tem, dada essa questão das ligações de hidrogênio, essas estruturas de ligação que ela forma, uma alta coesão e uma alta tensão superficial. É por isso que as gotinhas de água, elas formam aquela gotinha parecendo uma esferinha mesmo, né? Quando você enche um copo até a borda, de repente você vai observar que fica um pouquinho ali meio que dançando, né? É porque ela tem uma grande tensão superficial. Essas ligações de hidrogênio fazem isso, tá? Isso é muito importante para a bioquímica. Olha só, quais são as principais reações, então, em termos gerais, que a gente tem de reações bioquímicas da água, né? Ou a gente está quebrando a água e a água ela vai atuar como reagente, né? E aí são as reações chamadas de hidrólise, como por exemplo na hidrólise de proteína, a água ela é um reagente que vai participar nessa quebra. Ou a gente tem o chamado síntese por desidratação. A água, na verdade, ela passa a ser um produto, né? Então o produto final acaba sendo a água. Como por exemplo, as reações, né? Tem uma reação específica na respiração celular que acaba formando água no final, certo? E aqui, para a gente encerrar, né, como fizemos ontem, eu trago uma questão para a gente discutir rapidamente. Ele fala aqui, ó, nesse texto, sobre a teoria de Oparin, olha aqui o nome dele, né? E ele fala, sobre o modelo, vamos analisar essas figuras e marcar qual é a correta, tá? A primeira traz o seguinte, moléculas simples, como amônio e gás carbônico, sob o efeito de descargas elétricas, atmosféricas e radiação ultravioleta, se recombinavam, gerando moléculas mais complexas. Bom, isso é o que ele provou experimentalmente, né? Então essa é a primeira proposta, ela com certeza está correta. Olha a segunda. Moléculas mais estáveis prevaleceriam sobre as menos estáveis em algo semelhante à teoria da evolução darwiniana. Isso também está certo, nós falamos sobre isso, né? Quanto mais estável era aquela molécula primordial formada, maior era a chance dela continuar. As instáveis se desfaziam, né? Darwin fala o quê? Os organismos melhores adaptados ficam, os menos adaptados eles acabam morrendo, tudo bem? E olha a terceira. Ao longo de milhões de anos, moléculas podem ter se combinado, formando aminoácidos e cadeias destes, que seriam precursores das proteínas. Perfeito. É exatamente isso que foi comprovado experimentalmente por Miller, né? Baseado, na teoria de Oparin. Então, as 3 propostas estão corretas. Esse é o fim da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem sempre ligados aqui no canal, porque tem muito mais conteúdo para vir. Boa tarde para todos.